E aí, sardinhada, vamos começando mais uma semana em ritmo de alta, meus amigos. Hoje o mercado estava majoritariamente apontando para cima. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, quase renovou seu topo histórico, fechou lá na região dos 136.900 e muito provavelmente amanhã deve renovar esse topo. Destaques de alta de hoje: Vale se recuperando aqui, ó, aos trancos e barrancos, se afastando aqui da região dos R$ 56. Hoje já conseguiu botar fechamento acima dos 58, mas o grande destaque do dia foram as ações da Petrobras. Petri 4 fechou nos R$ 39,57, alta de mais de 7%, e está a alguns centavos e bateu seu topo histórico, que agora, após a distribuição de todos esses dividendos, está lá em R$ 39,96. E os bancos ficaram assim mais lateral. Hoje foi o dia de Petrobras e Vale. Hoje lá nos Estados Unidos também tivemos aqui discursos. O presidente do Banco Central de São Francisco, ele falou que em setembro o Banco Central do país deve cortar os juros em 0,25%. Porque temos aqui duas grandes correntes, né? Uma diz que vai ter um corte de 0,25%. E o outro diz que teremos um corte de 0,5%. O mais provável, por enquanto, é justamente esse de 0,25%. Hoje, os aspectos aqui, as notícias que explicam a grande alta da Petrobras são variados. Tivemos aqui a alta do petróleo. O petróleo, na matéria, diz que foi 3%, mas eu pesquisei aqui e estava um pouquinho mais. Eu acabei fechando. Mas enfim, o petróleo hoje estava para cima, meus amigos. E também tivemos aqui, ó, o que causou essa alta, né? Interrupção de produção na Líbia. A Líbia fica lá no norte da África, é um grande produtor de petróleo. E o conflito que está ocorrendo agora entre Israel e o Líbano, né? Isso aí cria esses momentos de tensões. Então, empresas ligadas a petróleo tendem a dar essa forte alta. Petrobras, quando vamos olhar aqui, foi 7% de alta nas suas ações preferenciais e suas ações ordinárias, PET3, aqui, já acabou o leilão de fechamento, então não vai mudar. PET3 subiu quase 9%, meus amigos. PET3 já está em R$ 43. Bateu hoje 43,12, fechou em 42,92. RECV3. Já, ó, Petro Recôncavo não subiu tanto. Petro Recôncavo ficou aqui com uma alta de 0,5%. RR, P3, 3R Petróleo, 3R Petróleo, 2% de alta. E Prio, vamos ver Prio. Prio 0,4%. Então veja que o grande destaque mesmo de alta foram as ações da Petrobras. Então o que, é que nós tivemos aqui que juntou com esse cenário externo para dar um impulso nas ações da Petrobras? Tivemos uma recomendação aqui da Morgan, e recomendou compra nos papéis da Petrobras. Com isso, o papel fechou ali com aquela alta superior a 7%. Retornos de 60% e dividendos. Como nós sabemos, a Petrobras é uma excelente pagadora de dividendos. Atualmente, seu dividend yield está na casa dos 16%. A empresa distribuiu quase R$ 6,50 apenas em dividendos, mais uma valorização acumulada aí nos últimos 12 meses que se aproxima dos 50%. Regiões importantes da Petrobras, ó. Petrobras, eu pensava que uma das quedas que teve recentemente ia lá abaixo dos R$ 30, mais nada. Pacou lá, já tá, se brincar, puxando 50. Mínimas na região dos 26 e máxima, onde tá agora, que é próximo do seu topo histórico, nos R$ 40. Então vamos ver aqui principais pontos dessa matéria. De acordo com a Morgan Stanley, ó, preço-alvo agora é de compra em US$ 20 até os 25, até 2025, desculpem. Potencial de alta aqui de 40% em relação ao fechamento anterior. Agora eu quero saber por que danado esses jovens não botam isso em reais, né? Porque a DR é uma coisa.
Aqui no Brasil é outra, a cotação não tem essa relação. No relatório, os analistas do JP Morgan, deixa eu ver aqui, é Morgan Stanley ou JP Morgan? Morgan Stanley, desculpa. Eles dizem o seguinte, ó. E para o bem e para o mal, a tese da Petrobras continua centrada em bons pagamentos de dividendos. Então a Petrobras deve continuar fazendo isso. Os analistas discutiram aqui e chegaram à conclusão que ela deve distribuir aproximadamente 7 bilhões de dólares em dividendos em 2025. Considerando os proventos, a ação poderia somar um retorno de 60%. Então, 60% de dividend yield é interessante. O trio recorda que a ação caiu 17% desde o seu pico no início de 2024. Detalhe, ó, pico. Então foi o topo histórico dela, o topo histórico anterior. 17% apenas, quando você vê um bocado de papel caindo e saindo muitas vezes só num dia, né? Aqui é Petri 4, que é a que tem mais liquidez. Ó, veja como ao longo de 2024 o papel não chegou a bater nenhuma vez na região dos 30. 30 é essa linha verde, ó, nenhuma vez. Isso aqui, 2024, começa aqui, ó. Essa faixa. Nenhuma vez. Já na região dos 38, bateu aqui em fevereiro, bateu de abril para maio, quando foi fazer o seu atual topo histórico. Bateu aqui no final de junho e ao longo do mês de julho todinho. De julho para agosto, quando parecia que ia lá na região dos 30, ou até em regiões mais abaixo, quando saíra aquela mudança do Fed e corria risco de recessão nos Estados Unidos, quando pensava que o papel ia despencar, o que é que ele fez? Veio subindo aqui, marotinho, e já tá ali indo renovar o seu topo histórico. Isso aqui a gente já viu na Petrobras várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Aqui, ó, dá um exemplo, início de 2023, certo? O papel tava vindo lá, ó, do antigo topo histórico, na região dos 23. Bateu aqui na região dos 15 por diversas vezes. E quando parecia, ó, que tava vindo lá dos 18, ia perder os 15 e ir para outras zonas mais abaixo, o papel, em um pulo só, ele foi de 15 para 26 reais. Num pulo só, praticamente. Em pouco tempo. Aqui é a mesma coisa. Quando parecia que ia voltar tudo de novo, caindo aqui, lateralizando e caindo aos poucos durante praticamente um mês, depois vai e dá outra lapada. A Petrobras ela tem essa característica. Por ser uma ação ligada a petróleo, a commodities, o cenário externo acaba pesando muito, certo? A empresa passou por mudança de gestão recentemente e o Morgan Stanley acredita que com essa mudança, acreditamos que o nível de ruído no mercado diminuirá gradualmente, o que poderá remover parte do componente da volatilidade. Eles avaliam também que as mensagens da nova administração, da Magda Chambriard, que tomou posse em junho, leva a acreditar na continuidade da estratégia com a coexistência de aumento responsável dos investimentos e distribuição de dividendos, desde que haja disponibilidade de caixa sobrando. Eles acreditam firmemente que a Petrobras possui os melhores ativos petrolíferos offshore, ou seja, no mar, com produtividade de poço incomparável e baixo custo de investimento e de produção. Prevemos um rendimento de fluxo de caixa livre, que é isso aqui que sobra, é o que é distribuído para dividendos, de 22% em 2024 e 23% em 2025, excedendo em muito os principais ativos de petróleo no mundo, que tem uma média de 7% em 2024 e 11% em 2025. Então, a Petrobras ela tem aqui um fluxo de caixa livre muito mais alto do que qualquer empresa que atua no setor no mundo. O Morgan afirma que, ainda que embora possa haver riscos que que podem comprometer a geração de caixa, não espera que isso aconteça a ponto de influenciar significativamente a geração de caixa ou os dividendos. Então, com isso, a Morgan Stanley deu essa recomendação aí na Petrobras e os papéis subiram forte. Agora, para um sardinha que não está investindo aqui na Petrobras e não acreditou no papel, não se ligou nos dividendos, quando ele estava aqui embaixo, compensa comprar qualquer papel no topo? Quem me conhece aqui sabe que não. A não ser que você, por exemplo, se sinta confortável de ver Petrobras aqui nos
R$ 40 hoje, daqui a um mês no 35, daqui a outro mês no 30, um exemplo. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Apenas que pode acontecer, é renda variável. Pode ser o melhor ativo do mundo, mas coisas acontecem. Imprevistos acontecem, quedas mais acentuadas, mudança de cenário macroeconômico. O conflito lá em Israel pode ser resolvido rapidamente ou até não comprometer tanto assim o fornecimento de petróleo, certo? Então, ficar de olho aí e saber diferenciar o que é estratégia de curto prazo e estratégia de longo prazo. Para o longo prazo, Petrobras é uma empresa excelente, muito boa, excelente pagadora de dividendos e uma empresa com papel estratégico, beleza? Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.